Dói nas costas, dói para levantar, dói para caminhar. Um doente de câncer de pulmão, o paciente sentou do lado da máquina, começou a inalar, ele chamou e falou, doutor, falou, o que foi? Ele até assustou, falou, o que foi? Alguma coisa destravou. Agora eu estou respirando muito bem. Mas então para doenças pulmonares é inquestionável. Como é que funciona o hidrogênio para quem está cansado, para quem trabalha o dia inteiro? Como que você avalia? Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. Você está vendo aí pelas imagens que o nosso estúdio aqui hoje está repleto de tecnologia inovadora. E o bom dessa tecnologia é que ela vai nos propiciar mais saúde. Você está precisando de mais saúde? Então essa live é para você. O poder do hidrogênio. O que ele pode fazer pelo corpo humano? Nós vamos entrevistar aqui já o meu amigo Paulo Emílio, da Gurgel Medical. E você está vendo aqui através das imagens esses aparelhos recém-chegado aí do exterior. Ele tem aí uma empresa que importa, né, que faz todo o trabalho de tecnologia com esses aparelhos, suporte aqui ao mercado brasileiro, atende o mercado brasileiro nessa tecnologia do hidrogênio molecular. E eu já uso hidrogênio molecular, eu já fiz várias entrevistas sobre hidrogênio molecular, e a cada nova entrevista que eu faço sobre o hidrogênio molecular, está claro que é importante você também usar o hidrogênio de forma inalatória ou através da água rica em hidrogênio molecular. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez, né? Está chegando aqui em Maringá. Olá. E eu fiquei surpreso aqui, né, que nessa sua vinda aqui, né, que a gente está gravando, acho que é o 3º podcast, sempre ele trazendo novidades. E aí, Paulo, como é que está o mercado do hidrogênio molecular? Continua apaixonante? Bom, primeiramente, Fernando, saudações aí a você, a todos os seus seguidores, que eu só vejo aumentando, não sei o que acontece com esse canal seu. Amém. O pessoal está procurando saúde. E que nos presta a todos um grande serviço, que hoje a gente que já passou dos 50 anos de idade, a gente sabe que o maior patrimônio nosso agora é só a saúde. Sim. Então, é em cima disso que a gente tem que se dedicar, porque tudo agora é saúde. E como diz o nosso saudosíssimo mestre, Dr. Hilaire Ribeiro, quando você não tem saúde, quando você tem saúde, você tem vários sonhos. E quando você não tem saúde, você só tem um sonho. Então, essa frase é muito marcante. Impactante, né? Para variar, né, Dr. Hilaire? Sempre. O Paulo já fez duas vezes, você fez o curso ou 3? Eu fiz 2 pós-graduações, a 9 e a 11. Ele fez dois cursos, né, de pós-graduação com o médico Dr. Hilaire Ribeiro. Inclusive já ministrou lá aula sobre o hidrogênio molecular, é o que a gente vai estar falando aqui. Ô Paulo, aproveitando aqui, né, sempre público novo também, e às vezes a pessoa já esqueceu, com todo esse teu trabalho, estudo, pesquisa no hidrogênio molecular, qual que é a importância, qual que é a ação dele no nosso organismo? Olha, algumas características principais, que é fadiga, alívio de fadiga, de cansaço, glicólise anaeróbica, relação com açúcar, diabetes, ele tem uma infinidade de câncer. Tem um amigo meu em Presidente Prudente, médico, que está curando, está melhorando demais, né? Tratando câncer de pulmão, porque ele interfere, vai diretamente no pulmão. Então todo dia tem uma novidade, sempre. Mas eu tive um caso muito impactante. Eu realmente não esperava isso do hidrogênio molecular inalado. Uma médica de Santos, eu não vou citar o nome dela porque eu não pedi permissão para ela, mas uma médica de Santos
recebeu uma paciente com cega de glaucoma e catarata, deixou ela 3 horas inalando o hidrogênio molecular, das 9 da noite até a meia-noite. E era uma segunda-feira. E a paciente foi embora. Na quarta-feira, ela retornou a ligação. Falou, e como é que você está? Você está bem depois da inalação de hidrogênio? Eu estou bem, sim, porque a minha visão voltou. Nossa. Então, isso aí foi muito forte. Eu demorei aí eu fiquei pensando nisso uns 3, 4 dias, tentando assimilar isso, que realmente isso eu não esperava. Foi uma surpresa. E são muitos estudos, né? Cada dia sai um estudo novo, né? Muita coisa aparecendo, muita coisa. E coisa assim que você nem imagina. Onde eu ia imaginar que ia interferir na visão? Então... Agora, quando você fala de fadiga, a gente percebe que depois da pandemia, essa questão de cansaço, né? As pessoas reclamam demais. Qual que é a orientação que você passa, né? Porque hoje você atende várias clínicas, atende vários médicos, vários terapeutas, fisioterapeutas, biomédicos, né? Que já estão tendo essa tecnologia nas suas clínicas e seus consultórios. Como é que funciona o hidrogênio para quem está cansado, para quem trabalha o dia inteiro? Como que você avalia? A ação mais simples de explicar do hidrogênio, sem entrar profundamente em bioquímica, é a ligação da molécula de hidrogênio com um radical livre. Quando os dois se encontram, os dois se neutralizam, eles deixam de existir e sobra uma molécula de água. Então, a pessoa que, por exemplo, inala hidrogênio, ela está com muito radical livre, está com muita oxidação, muito estresse oxidativo, mesmo sem tomar água, ela começa a ter vontade de urinar. Assim, com 40 minutos, 1 hora de hidrogênio, a pessoa começa a sentir vontade no banheiro. Se ela tiver com muito radical livre, ela tem mais essa vontade. Então, essa colisão do hidrogênio com o radical livre vira uma molécula de água. E o radical livre é uma coisa a se eliminar. Radical livre, pessoal, para quem não conhece, é a sujeira, tá? É o lixo aí das nossas reações químicas. A gente está vivendo, nós estamos respirando, estamos metabolizando, o organismo está trabalhando. Os restos, né, de todas as reações químicas se chamam normalmente radicais livres. É o lixo que está circulando pelo organismo. Então você deu uma informação importante. Então a pessoa vai fazer aqui a inalação, né, vai colocar o catéterzinho aqui nasal, começa a fazer a inalação com esse hidrogênio molecular. Vamos supor que ela não tomou água, né? Ela está ali, tomou água faz tempo. Então, o simples fato dela estar inalando esse hidrogênio, depois de meia hora, 1 hora, ela tem vontade de ir ao banheiro, porque esse hidrogênio... Explica novamente. Isso. Principalmente se a pessoa tiver... Bom, cada organismo é de um jeito, né? Cada metabolismo reage de uma maneira diferente. O hidrogênio ele tem uma reação diferente em cada pessoa. Então, mas isso aí é basicamente uma regra. Se a pessoa tiver com muita incidência de radicais livres no organismo, ela sente, ao longo da inalação, ela começa a sentir muita vontade no banheiro. Então, isso é Porque o hidrogênio que você está respirando vai se ligar a esse radical livre e o resultado dessa ligação é água. Exatamente. Aí essa água vai lá para a bexiga, vai encher e vai para o banheiro. Exatamente. Dessa maneira, basicamente, que funciona. E você usa, qual que é a recomendação? Eu tenho esse aparelho em casa, eu tenho esse aparelho na clínica, como que é o protocolo de uso? Bom, o protocolo vai de acordo com o médico que vai determinar, ele vai colocar meia hora, vai ver como que o paciente reagiu, depois vai colocar mais um pouco, se ele não reagiu, ele coloca mais, se não reage mais, nesse tempo, 1 hora, 2 horas de inalação, vai para um aparelho mais potente, que é esse último aqui, que é o de 1 litro de hidrogênio molecular, e vai de acordo, porque ele não tem um padrão de reação. Eu já vi gente que não reagiu, que já estava bem, já está bem de saúde, e gente que reagiu demais, desde vermelhidão nos olhos. A reação nos olhos ela começou a aparecer bem comumente.
Eu ainda não encontrei nada de estudo, procurei até. Mas o que é essa reação no olho? Variadas. Por exemplo, teve essa paciente de Santos que teve reversão da cegueira. Então, isso foi totalmente inesperado. Um outro que usou a água hidrogenada, água rica em hidrogênio, e teve uma ardência nos olhos durante 2 ou 3 dias. Aí depois não teve mais também. Continuou ingerindo a água e acabou. Então, quando o corpo está muito necessitado, está debilitado, há uma reação. A reação de Hersheimer lá. A reação de Hersheimer, uma crise de cura. Exatamente, bem mencionado. E então, isso acontece aí com cada frequência. Um tem uma reação. Né? Cada um. Teve uma colega minha, lá na pós-11, lá com o Dr. Lair, que na aula seguinte a que ela levou a garrafa para casa, ela me chamou e falou: Paulo, eu preciso te contar uma coisa. O que houve? Olha, eu sou médica da medicina Ayurveda e eu tomei a primeira garrafa e eu me desconectei desta dimensão. Eu fui para outra dimensão, não sei quanto tempo eu fiquei, mas eu sei que eu me desconectei, eu fui para uma outra dimensão e eu não sei nem te narrar o que aconteceu. Mas isso eu não sei quanto tempo durou, mas ocorreu. Mas foi a única. Ela relaxou. Foi a única vez que nas vezes seguintes que ela ingeriu água, não teve mais. Então, o primeiro contato com o hidrogênio, ele, dependendo do que a pessoa tem, ele tem uma reação mais forte. E depois para. Eu acho que ele cria uma estabilidade metabólica e aí a pessoa, nas vezes seguintes, já não tem isso mais. Uma primeira, no máximo na segunda utilização, que essas coisas acontecem. O poder do hidrogênio molecular ele é impressionante. Então, essa crise da cura, né, que a gente até ouve nas aulas do Dr. Lair Ribeiro, crise de Hersheimer, imagina esse organismo, está tão carregado, está tão debilitado, está sujo por dentro. Então, o hidrogênio molecular vai fazer essa limpeza. Então, é que nem você entrar numa casa lá suja de poeira. Você começa a varrer. Então, toda aquela poeira ali vai ficar ali suspensa no ar e não vai ficar legal. Mas depois que limpou, aí a casa está limpa. É a mesma coisa no organismo. Então, o que o Paulo está dizendo aqui para a gente, então, conforme o nível da debilidade do seu organismo, conforme o nível da sua doença mais alta, então pode ser que algumas pessoas sentam aí uma dor de cabeça, um certo incômodo, porque o hidrogênio molecular está fazendo essa limpeza, e depois que está limpo, aí vai tratando de forma mais natural. Paulo, a gente observa também muitas queixas, principalmente aqui nem se falou 50 mais, né? E com o sedentarismo, as pessoas reclamam muito de dores, né? Dói nas costas, dói para levantar, dói para caminhar. O que você pode falar do hidrogênio molecular nas dores osteomusculares, né? Dores aí no esqueleto humano aí? Essa é uma reação comum da maioria dos usuários de hidrogênio, tanto na água quanto no inalado. Dores, sumiço de dores, ou sumiço, ou alívio, assim, de perda de assim, 90% da dor, ou total. A maioria relata total. Essa é uma reação que praticamente todos relataram, todas as pessoas. Então, a atuação dela na inflamação já é uma coisa sacramentada. Ele atua diretamente na inflamação. E inflamação é importante você tratar, né? Porque a inflamação é a base de tudo, a doença, né? É a base de tudo. Um alto grau de inflamação vai começar a te levar ao câncer, que também é resultado de um processo inflamatório. Então, a reação do hidrogênio na inflamação e na dor é uma coisa sacramentada. Agora, Paulo, eu queria que você relatasse para a gente um pouquinho, porque no Brasil a gente vê que está chegando agora. Você é uma empresa pioneira, né, que está trazendo todos esses equipamentos para o Brasil.
Mas lá fora, né, principalmente no Japão, na China, lá o pessoal já usa isso de maneira comum. Como que eles usam lá? No exterior, base como você falou, na China, Coreia, Japão, Estados Unidos, esse item, essa suplementação com hidrogênio molecular, ela já está nos hospitais. Nos hospitais. Já estão nos hospitais, principalmente Japão e Hong Kong. Tem bastante. A maioria dos hospitais já usa, porque ele pode ser usado tanto na terapia normal ou quando tratamento mesmo, tratamento normal, corriqueiro, como na situação de emergência e de UTI, inclusive. Existe, por exemplo, tratamento de alguma crise pulmonar, pneumonia, broncopneumonia, é super eficiente. Então, eles têm já, quando é tratamento de vias aéreas, a primeira coisa em alguns hospitais já é a inserção do hidrogênio molecular inalado. Então, quem sofre de doenças pulmonares, DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, bronquite, quando está com uma infecção aí, a pneumonia, isso lá fora é protocolo imediato. É protocolo. No Brasil, a gente sabe que a coisa é um pouco mais lenta, existe muita proteção, né, para a indústria farmacêutica, então isso atrasa muito o desenvolvimento. Não, a maioria dos médicos ainda estão céticos no uso, e da última vez, no último podcast que nós fizemos, eu tinha mencionado para você que nós tínhamos perdido naqueles dias um grande empresário com broncopneumonia. E agora, essa semana nós tivemos a perda para mim, o maior comunicador do mundo e um gênio da comunicação, da comunicação e do setor empresarial. E eu falando do Silvio Santos, lógico, né? E que foi exemplo para todo mundo, para mim, inclusive. Essa geração inteira nasceu vendo e ouvindo ele, né? Quando eu fiquei sabendo da morte dele, me veio na cabeça, eu dos 8 aos 16 anos de idade, na sala da minha casa, meu pai assistindo, pedindo para a molecada ficar quieto, nós somos em 6 irmãos, muito barulho, todo mundo fica quieto, deixa eu assistir. Então, isso aí me levou lá aos 8 anos de idade. Então, quando eu vi a notícia, eu fiz uma viagem muito gostosa, muito, muito saudosa. Então, você vê qual a influência dele para toda uma geração. Então, aí eu fiquei lendo os detalhes da doença dele, da evolução. Dele, broncopneumonia. Então, poxa, esses médicos estão nesses grandes hospitais, cheios de tecnologia. Será que ninguém experimentou lá colocar uma máquina de hidrogênio molecular e tratar desses pacientes? Sabe? Então, esse é o problema quando os órgãos competentes seguram ou não são tão eficientes quanto a gente gostaria. Lá fora, nos grandes países, países muito desenvolvidos, todos eles já estão usando em hospitais, em grandes clínicas, mas o Brasil ainda está camelando, eu já ouvi dizer... mas você está desbravando aí, né? Um dia isso vai ter que mudar, porque não tem quem conteste o hidrogênio, ninguém conseguiu até hoje, e a indústria quer patrocinar alguma coisa que vai contra, né? Eu quero ver a hora que chegar no hidrogênio, falar, vamos contra o hidrogênio, o que eles vão falar? Porque não tem como. Um gás, ele é inerte, ele só tem pontos positivos, ele só reage de maneira positiva. Nós estamos respirando hidrogênio aqui, né? Quase 70% do ar que você respira é o hidrogênio. E esse relato aqui do Paulo é a pura verdade, né? Porque você tem centros clínicos, centros hospitalares de referência fora do Brasil que utilizam essa tecnologia a favor do paciente. Agora, cada país tem os seus protocolos, né? Cada centro médico também que já conhece esse protocolo coloca à disposição dos seus pacientes como
no mínimo como um coadjuvante, né, como um apoio a toda e qualquer terapia alopática, no caso, né? Porque você tem que seguir todo aquele protocolo, ok? Tem que seguir mesmo. Sempre procure o seu médico de confiança, longe da gente aqui estar falando alguma coisa, pare com tudo e substitua. Não, não é isso daí. É que a gente que conhece a tecnologia, né, Paulo? Você que está sempre assistindo aula, está viajando aí pelo mundo, recebendo as informações dos fabricantes e dos trabalhos científicos. Aí você perde aí uma referência, né? O Brasil inteiro perdeu uma referência, mas, pô, e se tivesse tratado, né? E aí também pode dizer, chegou a hora, mas tudo bem, né? Mas, então, para doenças pulmonares, é inquestionável, até porque você inala o hidrogênio, né? Não, é inquestionável. Ele já entra direto nas vias aéreas, e infla o pulmão. Eu tenho, por exemplo, um doente de câncer de pulmão, lá desse amigo de Presidente Prudente. Ele me contou que o paciente sentou do lado da máquina, começou a inalar, depois de entre 1 e 2 minutos, ele chamou e falou, doutor, falou, o que foi? Ele até assustou, falou, o que foi? Falou, alguma coisa destravou. Alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa limpou, liberou. Alguma coisa limpou, porque agora eu estou respirando muito bem. E ficou isso daí, foi marcante ele me contar isso daí. E com esse tempo todo já no Brasil, né, cerca de 10 meses, os relatos aí para você sempre estão chegando, né? Um atrás do outro. Toda semana eu recebo algum detalhe, alguma surpresa. Graças a Deus, todas elas de forma positiva, como eu já havia dito antes. Bom, a gente falou um pouquinho sobre cansaço, sobre dores também, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mitocôndria, né? O hidrogênio molecular e a mitocôndria, que tem uma ação direta. E a mitocôndria, para quem não se lembra, é o motor da célula. Se é o motor da célula, é o nosso motor por raciocínio direto. O hidrogênio molecular ajuda a atividade mitocondrial? Ajuda. No caso essa interferência no estresse oxidativo, ele causa uma renovação da mitocôndria. Ela se renova. Por isso que em mim, por exemplo, quando eu inalo o hidrogênio ou quando eu tomo a água, eu tenho uma disposição bem maior. Um teste que eu fiz comigo já 2 vezes, 3 vezes, as 3 vezes, coincidentemente, eu fiquei ativo por 20 horas. Uma vez, 2 vezes, das 2 da manhã até as 10 da noite, que eu tive que viajar para São Paulo. Os 3 casos foram situações que eu tive que viajar a São Paulo. E uma semana passada, num curso sobre hidrogênio, que eu tive que acordar muito cedo, eu acordei 4 horas da manhã e fui dormir à meia-noite. Então, nessas 3 situações, eu fiquei 20 horas ativo, sem pausa para descanso, sem comer, fiquei em jejum, mas quando chegou no final dessas 20 horas, eu estava perfeitamente bem. Eu não tinha nenhum sinal de cansaço, de fadiga, mas tomando água rica em hidrogênio. Nesse exemplo, você estava tomando a água. A água. Não estava inalando. Não estava. Porque eu estava em trânsito, né? Em trânsito é difícil inalar. Bom, já que a gente está vendo aqui a garrafinha d'água e ele falou aqui que tem 2 maneiras de você administrar o hidrogênio molecular. Essa através, você está vendo imagens aí do catéter nasal, você fica aí assistindo televisão, lendo um livro, e a outra maneira é a água. O que a gente pode falar aqui dessa garrafa aqui que você também distribui? Nós temos 2 tipos aí. O que você pode falar da importância da água hidrogenada? Aqui nós temos esses 2 itens, a garrafa e a jarra, que são para enriquecer a água de hidrogênio. O termo correto diz, a gente fala água hidrogenada para encurtar. O termo correto em inglês é rich water hydrogen. Hydrogen rich water, que é a água rica em hidrogênio. Água rica em hidrogênio. Então, esses 2 itens, esse é o portátil, né? Eu levo no carro e em viagem eu só uso
eu só tomo 100% da minha água rica em hidrogênio. De alguma forma, se acabar a água que eu levo, eu compro, mas é aqui no hidrogênio. E a jarra, que é para um lugar, um ambiente que tenha mais pessoas. A maior surpresa dessa jarra, além dela fazer a função dela de enriquecer a água de hidrogênio, ele é uma peça de marketing excepcional. Praticamente todas as clínicas que adquiriram essa jarra, eles chama atenção. Chama muita atenção, porque a criançada vai tomar água toda hora. Nossa, né? Vira festa. Quem não bebe água vai tomar água toda hora. Então, por exemplo, o dono da clínica coloca lá do lado onde fica a água de beber, o café ali, e coloca a jarra. Então, quem vê a jarra funcionando dessa maneira aqui, fala, mas peraí, o que é isso aqui? Então, pelo menos, abre a cabeça da pessoa para ela ouvir sobre o hidrogênio. Aí, o médico vai explicar os benefícios do hidrogênio e a pessoa acaba optando pelo tratamento com o hidrogênio inalado. Tá. Agora, a água que está ali é uma água mineral, uma água filtrada. Isso. A jarra e essa garrafinha, ela não vai filtrar a água. A água que você colocar ali, ela vai se tornar mais rica em hidrogênio. Isso. Tem que já estar filtrada ou uma água mineral de boa qualidade? É preferível uma água mineral de muito boa qualidade, a melhor que puder encontrar na região. Ela muda o pH também, essa garrafa ou não? Essa daqui não muda o pH. Essa aqui altera um pouco. Mais alcalino. Aumenta então, um pouquinho. Uma água de 8 de pH, ela vai para 8,2, mais ou menos. Aumenta pouco. Ela aumenta pouco, não é muito. Mas o negócio do hidrogênio não é focado tanto no pH. pH é uma coisa muito importante. Então, deve sempre tomar água alcalina, acima de 7 de pH. Mas o que acontece com esse procedimento de enriquecer a água de hidrogênio é a queda de ORP, que é o Oxy Reduction Potential, o potencial de oxirredução. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar uma água mineral, geralmente elas variam entre 100 e 200. Vamos pegar uma água positivo de 200 milivolts de ORP positivo. Então, é uma água muito inflamatória, ela é oxidante, ela te envelhece. Quando você passa na garrafa, por exemplo, esse 200 milivolts, ele vem reduzindo em 5 minutos da garrafa funcionando, ele traz essa água de 200 para menos 350, ou seja, uma queda de 550 milivolts, que é muito poderosa essa garrafa. E aí ela fica mais antioxidante ainda. Agora essa água que era oxidante, agora ela é muito antioxidante. Você mudou a água todinha, você mudou as propriedades dela. E nós, seres humanos, como seres elétricos, assim como todos, vai haver uma interferência na respiração celular, como a gente já tinha falado, o radical livre, ele faz uma troca de elétrons com um radical livre e se une, como nós já havíamos falado. E esse é o resultado mais importante, é o ORP. O ORP é a coisa mais importante que se deve se atentar ao ingerir uma água. Tá. Aquela jarra ali que você está vendo ali, é 1 litro, 1,5 litro? Qual que é a capacidade? 1 litro ali, né? 1,6 litros. 1,6 litros. Então, para você que é terapeuta, para você que trabalha com saúde, dentista, para você que é médico, para você que trabalha aí com soroterapia, né, as clínicas de rejuvenescimento, essa garrafa que você está vendo aí nas imagens, ela é obrigatória na sua clínica. Tem lá o cafezinho, não tem? Então você tem que ter uma água, uma garrafa de água aí também nesse setor que você recebe os seus pacientes. E o benefício, como foi falado aqui pelo Paulo, é esse poder antioxidante. Então, os tratamentos que você está aplicando no seu paciente, quer seja, né, de todos os tipos, essa água vai hidratar muito mais.
Inclusive, ele tem esse poder, né? A água rica em hidrogênio, ela hidrata muito mais. Ela chega lá naquela célula que está lá naquele microvaso lá, né? Sim, porque ela, com o hidrogênio, ele altera a capacidade elétrica e essas moléculas no organismo que estariam positivamente carregadas, elas se neutralizam e se equilibram. Tá. E essa questão que ele está falando aqui do ORP, se você digitar aí, né, água, ORP, quanto mais negativo, melhor é a água. Então, essa tecnologia que permite que ao você colocar ali aquela água mineral, uma água filtrada, logicamente de boa qualidade, mesmo que ela tenha ORP positivo, a tecnologia vai transformar em ORP negativo, tornando a água muito mais hidratante e tornando a água muito mais eficiente no que se diz a limpeza do organismo, né? Eliminando os radicais livres. Então, Paulo, faz tempo que você só toma água aí com RP negativo. Então. Só negativo. Só em último caso toma uma água sem às vezes passar está em trânsito, está num hotel, numa viagem, aí fica difícil. Mas eu sempre estou com a garrafa ali, aposto, sempre pronto para me abastecer e me deixar ativo por mais tempo. Então não precisa nem tomar café mais. Não. O café não me faz falta mais depois da água hidrogenada. Então, troca o café pela água. Vou armar a briga aqui com quem gosta de café agora. Faz muito efeito, muito mais do que eu imaginava. E agora essa tecnologia que você está colocando aqui para a gente, Paulo, né? Eu estou vendo aqui a máquina com o número 100, número 300 e número 1000. Aí, o que você pode falar? A partir... Para qual que é o destino, uma clínica menor, uso doméstico, qual que você fala? Aquela primeira máquina de 100 mililitros de produção de hidrogênio por minuto, ela já é uma máquina que já faz efeito. Porque lá antigamente, quando começou a se descobrir os efeitos do hidrogênio no corpo humano, era abaixo de 50 mililitros lá no início. Então, essa é uma máquina que atende muito bem e é para a pessoa ter em casa. Certo. É um equipamento de R$ 4.910. Ela é bem acessível. E pode ser usado, tipo, o pai usa, a mãe, o filho, o sobrinho, o avô, ela aguenta o tranco ali durante o dia? Todo mundo pode usar, ela pode rodar 24 horas ininterruptas. Ele é um equipamento barato para a pessoa ter em casa. E ali em casa eu uso como? Eu sei que o Paulo usa suas máquinas trabalhando lá no escritório dele. Isso. Mas como que eu uso em casa? Então, a pessoa vai lá assistir televisão, um filme, ler um livro. Quanto tempo tem que ficar? Vai trocando de pessoa para pessoa? Dependendo do metabolismo, depende de cada um, de cada organismo. Mas, em média, 1 hora por dia. No mínimo 1 hora já ajuda. Eu tenho um tio que tem 99 anos. Ele usa esse de 300 mililitros, mas dividido em 2. Então, ele inala 150 e, geralmente, a minha tia, que está lá sempre com ele, inala mais 150. Já deu o jeitinho brasileiro, né? Já pegou um catéter ali e dividiu. Não, esse é o único equipamento nosso de 300 ml que tem já 2 saídas. Tem 2 saídas. É só ele que tem 2 saídas. Então, eles dividem ali, mas ele faz cedo, à tarde e à noite. Ele faz 3 vezes. Está parado, sentado, ele já respira o hidrogênio molecular. Já senta lá e assiste televisão, inalando o hidrogênio. E esses 2 são aparelhos, esses 2, 100 e 300 ml por minuto de hidrogênio molecular, são 2 aparelhos que produzem hidrogênio puro. Então, o hidrogênio de 99,99% de pureza. Ele não tem problema nessa quantidade. Esse último aqui, que é o de 1 litro, esse 1 litro é dividido da seguinte forma: 666 mililitros de hidrogênio molecular e 333 mililitros de oxigênio grau medicinal. O que quer dizer isso? Grau medicinal, é oxigênio puro
Então, ele tem duas saídas, um de hidrogênio e um de oxigênio. No entanto, esses dois devem ser utilizados juntos. Mas já sai catéter junto ali, só. né? Já sai junto. Você coloca ali na saída da máquina, coloca no nariz, já está respirando 66% de hidrogênio e 33% de oxigênio. Exatamente. Por uma questão que é a seguinte. Esse equipamento, geralmente, ele é mais para clínica mesmo, que precisa de um tratamento mais intenso, mais forte. O hidrogênio, acima de 460 ml por minuto, começa a haver risco de hipóxia. Porque esse hidrogênio, ele começa a se ligar demais a oxigênio também e a radicais livres. Então, a pessoa começa a entrar em hipóxia lentamente. Para não acontecer isso, ele é combinado o hidrogênio e o balanceamento, oxigênio. Né? São os dois juntos. Aí não tem esse problema. Aí a pessoa vai ter os benefícios de 666 mililitros de hidrogênio molecular, junto com o oxigênio. Então, os dois formam uma mistura perfeita. Tá. Só para, de repente, tirar a dúvida das pessoas que às vezes usam oxigênio, às vezes tem lá uma bronquite, tem uma asma, às vezes tem a necessidade de usar um recurso do cilindro de oxigênio. Isso aqui não é para substituir o cilindro de oxigênio, não, né? Não. Se a pessoa quiser e for orientada pelo médico, isso vai ter numa clínica, mas se porventura um particular tiver esse equipamento em casa, ele tem que ser orientado que ele pode usar o oxigênio puramente. Mas também é um oxigênio bem baixinho, né? É abaixo de 1 litro aí, né? Isso. Normalmente, quando só para você se situar, quem tem asma, tem bronquite ali, tem uma certa dificuldade de respirar esse oxigênio que está no meio ambiente, ele vai usar 2, 3 litros de oxigênio ali numa situação mediana. Então, esse aparelho aqui que também gera oxigênio, é uma quantidade extremamente baixa. Vai depender, logicamente, da avaliação do médico pneumologista e do nível da doença desse paciente aí no caso, né? Então eu vou usar esse aparelho aqui e não vou mais usar o cilindro de oxigênio, caso tenha esse perfil de uma pessoa que necessite de mais oxigênio. Não é esse o objetivo. Você pode continuar usando oxigênio, mas vai ter os benefícios do hidrogênio, que já foi relatado, né, Paulo? Exatamente. Então, ele tem duas saídas separadas. A pessoa pode usar o oxigênio, se quiser, ou os dois juntos. O hidrogênio sozinho, nessa quantidade, não é recomendado. Bom, nós estamos no Brasil, ela é bivolt, que tem estado que são 220 volts, tem estado que é 110 volts. Como é que é essa questão técnica aí, Paulo? O primeiro lá de 100 ml, ele é bivolt. Bivolt... Então você pode levar para Santa Catarina, Paraná, não tem problema. Isso, não, ele funciona de norte a sul, de leste a oeste. Esses dois mais fortes, o de 300 e o de 1 litro, eles são 110 ou 220, monovolt. Eles não são bivolt, mas ele pode ser então, conforme onde você mora, você vai pedir para o Paulo, eu quero de 220 volts. Ele vai te mandar o de 220 volts. Eu moro em lugar de 110 volts, né? Isso. É isso como hoje os aparelhos eletrodomésticos têm, né? Conforme o estado que você está, ou a cidade. O único que é monovolt são esses dois. O de 100 ml, a jarra e a garrafa, todas elas são bivolt. A garrafa, você usa o carregador de celular. Né? E esse aqui, a jarra já vem com o carregador, mas ele é bivolt também. Então, o único cuidado em escolher 110 e 220 são o de 300 e o de 1 litro. Bom, eu sei que você não para nunca, né, Paulo? Você está sempre aí estudando. Vem coisa nova aí para 2025, aí, tem lançamento novo, ou você acredita que para o mercado brasileiro essas 3 máquinas se atendem muito bem? O que você está estudando lá de fora para trazer também? Nós estamos já pesquisando um mais forte do que o de 1 litro, de 1,5 litro e de 1,2 litro,
tá sendo trabalhado, o assunto está sendo negociado. E temos um produto para estética que vai ser apresentado na oportunidade correta, no melhor momento, quando chegar, que já está a caminho, um equipamento para tratamento facial de vapor com hidrogênio. E no futuro, até o fim do ano, vamos ter mais um lançamento aí, mas eu não quero dar nenhum spoiler para não alertar a concorrência. Que teremos novidade, então, tá certo. Agora, ô Paulo, a família tem de tudo, né? Tem a criança, tem o adolescente, tem o adulto e tem o idoso. Tem alguma contraindicação? A família inteira pode usar? Quem que não pode usar? O que você pode falar para a gente a respeito das pessoas que podem ou não podem usar? Até o animal, até o pet pode usar. Sério? Existe clínica veterinária usando hidrogênio molecular, em alguns casos. Olha só, então o petzinho lá, o gatinho e o cachorrinho já pode ser tratado. Já estão sendo tratados, já tem alguns veterinários que estão usando. Mas pode usar tudo, criança, o idoso, como eu te disse, tem um tio de 99 anos que está usando, usa 3 vezes por dia. Tá. Então, é largo espectro, isso aí todo mundo pode usar. Agora, eu já ouvi relatos das pessoas que usam lá no quarto e dormem com isso. Tem um limite máximo? Você sabe dizer, tipo, olha, não pode usar 10, 12, 15 horas aí, porque tem gente que o negócio é bom, eu vou usar o dia inteiro, eu vou usar a noite inteira, eu vou dormir com isso aí. O que você me fala? Ele tem uma programação entre ele tem 4 pré-programações. Meia hora, 1 hora, 1h30 e 2 horas. Todos os 3 aparelhos. Então, o máximo que a pessoa vai conseguir usar é 2 horas. Isso aí é um uso normal, pode usar à vontade. Existe uma coisa um detalhe muito importante, que a pessoa que vai inalar o hidrogênio molecular, ela precisa saber. Existem equipamentos realmente feitos em fundo de quintal. É muito simples se fazer um gerador de hidrogênio como esse, usando eletrólise comum, com 2 eletrodos numa vasilha, e você coloca ali uma solução eletrolítica na água para conduzir eletricidade. Você aplica energia elétrica, ele vai gerar hidrogênio. Tá. Só que esse hidrogênio ele não serve para inalar. Tem muita máquina, muitas empresas que, na minha opinião, não dão a menor bola para a saúde do cliente, que querem só fazer dinheiro. Isso é uma coisa extremamente barata para se fazer, mas estão vendendo aí equipamentos a 5, 10 mil reais de hidrólise comum, que joga esse gás contaminado. O que acontece? A água que vai ser transformada em hidrogênio, ela não pode ter elementos sólidos contaminantes. Essas empresas que fazem o inalador de hidrogênio comum, de eletrólise comum, eles têm que pegar uma água comum e ainda por cima adicionar substâncias sólidas, que vai gerar gases tóxicos, muito tóxicos, principalmente o fluoreto. Se a pessoa resolver produzir essa solução eletrolítica para uso nesse aparelho, e for uma água mineral que ele adicionou mais coisa ali para conduzir a eletricidade, se essa for uma água mineral, ela tem fluoreto. Você imagina o flúor, o nível tóxico do flúor é um absurdo. Você imagina isso no gás que vai entrar em todas as suas células, uma molécula de flúor. Isso é um crime. Isso é crime. Quem fabrica inalador que usa solução eletrolítica, esse cara tem que ir para cadeia, porque esse cara só quer dinheiro, ele não quer nada, ele só quer dinheiro. E tem muita empresa fazendo isso. Isso não funciona, isso não pode ser usado. Os nossos 3 equipamentos, eles precisam de água destilada pura. H2O pura. H2O pura. Teve um cliente meu de Cascavel que comprou esse de 1 litro. Ele me ligou anteontem
me questionando, Paulo, mas eu coloquei água bidestilada e acendeu a luz de alerta de água pura, que é a luz do meio, essa luz central. Eu falei, olha, a sua água, você comprou bidestilada, só que ela não tá pura. Você tem que trocar. No papel tá, né? No papel tá bonitinho, lá, água bidestilada, tudo, mas você não sabe se ele pegou uma contaminação ou se o ambiente de produção não estava totalmente estéreo, né? Estéreo. Então, ele é extremamente sensível. Qualquer interferência na qualidade da água, ele acende a luz vermelha de água, alerta de água pura, e não liga. Esse equipamento, se ele não tiver perfeito, ele não liga. Ou seja, se houver alguma partícula sólida nessa água, você não pode inalar, você não pode usar. Então, ele acende a luz e não liga. Você pode fazer o que você quiser. Ele só vai ligar de novo quando você esgotar o tanque e colocar uma água boa. Esse nosso cliente, ele trocou a água, eu orientei ele, troca a água, acabou o problema. Tá bom. Meus amigos, eu estou conversando aqui com Paulo Emílio, da Gurgel Medical. Gurgel Medical. E isso que ele acabou de relatar é muito importante. Não só no segmento que ele trabalha, mas em qualquer segmento, né? A procedência, o nível de qualidade do fornecedor, a garantia que ele te fornece. Eu sei que é um valor que, para a pessoa ter esse produto em casa ou na clínica, é um valor que a gente sabe que é um valor considerável, embora os benefícios são muito, muito importantes para a saúde. Então verifique, consulte o Paulo, o telefone dele está aqui para você ter mais informações. Ele tem uma equipe extremamente técnica para te orientar. Então, você viu aparelhos de hidrogênio molecular com preços aí, mas o outro lá é bem mais barato. Então, ele tem que ter altíssima tecnologia, inclusive de proteção, porque no momento que você estiver fazendo a inalação, você está inalando hidrogênio, e o hidrogênio está aqui no ar, tá? Então, se o processo de tecnologia de produção do hidrogênio não for 100% correto, você poderá ter aí outros problemas, que no caso a Gurgel Medical cuida muito bem disso. Só complementando o assunto da água pura e solução eletrolítica, esse equipamento nosso, ele não é de hidrólise comum. É essa que eu falei, que é desses outros aparelhos que estão no mercado aí, que não tem nenhum compromisso com a saúde, tem compromisso com o bolso deles. E esses nossos 3 equipamentos nossos, eles são membrana de troca de prótons. Ela é mais conhecida por membrana de prótons. É uma outra tecnologia. É uma tecnologia que, por carga elétrica, ela separa o hidrogênio do oxigênio. Então, é outro processo completamente diferente. Todos esses equipamentos que nós comercializamos, eles têm 8 certificações internacionais de qualidade. Bom, então verifique esse conjunto aqui, ó, membrana de prótons. Esse é, vamos dizer assim, o filtro, tá? É como se fosse um filtro. Esse é o top que vai te garantir aí você ter o hidrogênio molecular com a máxima pureza, 99,9999% aí de pureza. Você falou ali da água, então eu compro o aparelho, tanto para a minha clínica como lá para a minha casa. Então, para eu abastecer o tanque de água aqui, é uma água de osmose reversa ou uma água destilada. Eu adquiro essa água onde? Porque na torneira da minha casa eu não posso usar, né? Não dá para usar. Eu moro numa cidade pequena, de 30 mil habitantes, eu compro na farmácia que tem perto de casa. Então, isso aí é muito fácil de achar. Ela rende demais. Só para você ter uma ideia. Bom, a solução eletrolítica que esse outro pessoal vende, eles vendem a R$200 o litro. Isso é um absurdo. É um material, uma coisa que custa R$1, R$2 o litro, eles multiplicam por 100. Então, eu acho isso uma barbaridade. Esse equipamento,
A água destilada, para usar aqui, é em torno de R$ 4,00 o litro. E isso rende demais. 1,61 mililitros, 1,61 ml de água, não é quase nada. É o fundinho de uma seringa de injeção aí, ó. É o fundinho de uma seringa de injeção. Ele se transforma em 1 litro de hidrogênio molecular. Então, ele aumenta em 600 vezes o volume. E você inalando, por exemplo, 100 ml por minuto, isso vai durar uma eternidade. Um galãozinho de água vai durar uma eternidade. Bom, a água você adquire normalmente nas farmácias, você tem, né? Porque o pessoal também usa para sepsia, para fazer curativo. Então, água destilada você encontra em farmácia. Nas farmácias de manipulação também você consegue ter. Tem os filtros de osmose reversa, que muitas casas também têm. Aí você só ligando o filtro, só vem o H2O, você pode estar utilizando. E a sensibilidade do aparelho. Então, caso você venha utilizar uma água, que nem o Paulo falou aqui, mesmo que esteja lá água destilada, o aparelho também é um testador. Se você colocou a água ali e não tiver 100% correta, ele não vai ligar e você devolve a água lá na farmácia, no fornecedor. Ó, essa água aqui não está boa, aí você troca, né? Então, dá para você usar sem medo, sem nada. Mas capacidade, vamos dizer aqui 1 litro. Se eu colocar 1 litro aqui de água destilada, eu posso usar a semana inteira, 2 semanas. Isso se eu for usar direto, né? Estiver respirando direto ali, a família inteira. Se você comprar um galão de 5 litros de água destilada por de 100 ml, eu acho que ele vai durar 1 ano. E é uma coisa que custa R$19, R$18 o galão. Então, o gasto dele mensal é alguma coisa perto de zero. É muito pouco. Esse aqui já consome mais, que esse é de 1 litro. Mas é muito pouco. Mesmo assim, é muito pouco. A gente está falando aí de coisa de R$5 por mês, se você for usar todos os dias, até por uma clínica, né? Então, e às vezes quando você tem uma clínica, você já tem o filtro de osmose reversa, aí já acabou o problema, né? Então... E olha como a natureza é maravilhosa, como é tudo perfeito. Quando você pega 1 litro de gás, hidrogênio molecular, e ele volta para a água, ele dá uma proporção de 1,61, que é 1,61 ml para 1 litro de hidrogênio. Se você inverter isso, ele dá uma proporção áurea, que é a sequência de Fibonacci. Quem está acostumado com isso, é a assinatura de Deus. Divino. É divino. Isso daí é exatamente a sequência de Fibonacci. Olha que coisa espetacular. Tem muito mistério aí, muito mistério aí. Mas, Paulo, eu queria agradecer a sua presença aí. Fique à vontade aí para as suas recomendações finais. Eu sei que você se interessou por essa tecnologia. Você que tem, né? Cada família, infelizmente, tem uma pessoa um pouco mais doente que precisa de um recurso diferenciado para ajudar na recuperação dessa pessoa que está mais doente, aí, mais adoentada, né? Então, o hidrogênio molecular pode ser aí uma terapia complementar. E para você ter mais saúde, para você não ficar doente, para você ter mais energia, muitas pessoas eu conheço, né? Eu faço uso disso, o Paulo, o Dr. Lair Ribeiro eu sei que faz, muitos médicos fazem isso. Quem tem na clínica já senta ali no momento de descanso ou até mesmo de trabalho, vai fazendo a inalação com hidrogênio molecular. Então, se você quer ter mais energia, mais longevidade, comece a fazer uso do hidrogênio molecular. Eu uso e recomendo para você também. Paulo, a sua mensagem aí. Fernando, por volta do século XVII, um capitão da Marinha Britânica, capitão John Lind, ele descobriu que o limão ele evitava que os marinheiros morressem durante a viagem por escorbuto. Descobriu a potência da vitamina C e eles passavam a levar vasos com pés de limão e começou a dar certo. Os marinheiros
dele não morriam mais. Voltavam todos. E antes se perdia 80% da tripulação, perdia ao longo da viagem. Essa descoberta levou 260 anos para que isso passasse a ser, de fato, implementado em todos os lugares, passasse a fazer parte da conduta de uma viagem de navio de longa duração. Não vamos esperar 260 anos para entender que o hidrogênio molecular é a solução para a maioria das doenças. Então, nós não vamos fazer igual a população mundial que ficou pensando nesse limão 260 anos para começar a salvar vidas. Esse é o novo limão, vamos dizer assim, da nossa época, é o hidrogênio molecular. Então, não vamos quebrar a barreira. Médicos de grandes hospitais abram a cabeça para entender o hidrogênio molecular. Está salvando vida em todos os clientes que nós temos, médicos, clínicas. O relato é firme. Só de melhora. Só de melhora. E os nossos clientes, os médicos, falam: Paulo, isso realmente funciona. Eu ouvi isso, estou ouvindo isso demais, com muita frequência. Olha, você que é médico, e eu conheço bem médicos, né? Quase 30 anos entrevistando os médicos aqui, você que é profissional da área da saúde, se permita, no mínimo, está em dúvida? Pô, o Paulo está falando não sei o quê, esse Fernando aí traz cada convidado. Pesquise hidrogênio molecular. Vai lá na PubMed, vai lá nos sites lá de artigos científicos, né? Por que hoje esse tipo de tecnologia está sendo exportado para todo o mundo? E por que as pessoas estão comprando e continuam comprando e novos modelos continuam sendo lançados? Por que será? Será que a pessoa quer rasgar o dinheiro? Ou será porque a tecnologia está fazendo efeito? Se você quer ter mais pacientes, se você quer que os seus pacientes melhorem da doença para a saúde, se você quer ter um diferencial na sua consulta, está aqui uma alternativa para você. Lógico, o paciente vai ser beneficiado. E você, enquanto médico, você, enquanto profissional da área da saúde, também poderá ter o seu retorno do agradecimento do paciente, mas também por um serviço prestado que será cobrado. E aí, do ponto de vista comercial, o investimento feito nessa máquina, como qualquer tecnologia num consultório médico, num consultório de saúde, você vai ter o retorno aí, né? Então, principalmente para você que trabalha com nutrologia, com nutrição, soroterapia, enquanto a pessoa está ali tomando o soro, fazendo o tratamento, ela pode estar inalando o hidrogênio e tendo todos esses benefícios, fidelizando junto a você médico, junto a você profissional da saúde, o retorno, né? Não, aquele médico lá é bom, aquele terapeuta lá é bom, eu vou voltar no próximo mês e, melhor ainda, vou indicar os meus amigos e os meus familiares. Ficou com dúvida? O telefone está aqui, o link está aqui, entre em contato, pesquise a importância do hidrogênio molecular nas mais diversas doenças e nos mais diversificados protocolos de tratamento. Você está aqui no canal do Fernando Betete, coloca aí o seu positivo e se inscreva no canal aí para receber as notificações quando nós estivermos no ar novamente. Um abraço.